E agora, Yuri, a gente volta ao Brasil porque a discussão hoje é aqui em Brasília. É sobre o fim da escala de trabalho 6x1. O governo deve retirar o regime de urgência do projeto de lei sobre o assunto. O que isso significa? Tirando esse regime de urgência, destrava a pauta para a Câmara poder debater outros assuntos. Mas quem vem a explicar para a gente tudo é a Carol Rosito, ao vivo do Congresso Nacional. Seja muito bem-vinda, Carol. Conta para a gente, então, como é que foi um acordo entre governo e Hugo Motta? Oi, Débora, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, as lideranças governistas, né, os parlamentares ali da base aliada, próximos ao presidente Lula, também estão trazendo essa sinalização desde o início da manhã. Ainda nada foi oficializado, nada foi confirmado nem por parte de Hugo Motta, nem por parte ali da própria liderança do governo, mas, ao que tudo indica, depois de alguns encontros ali a portas fechadas que aconteceram na segunda-feira, o governo, o Palácio do Planalto, deve sim retirar essa urgência. Isso tudo vai ser exposto logo mais numa reunião de líderes, que inclusive está bem atrasada, né? Estava marcada para as 2, foi transferida para as 3, agora foi transferida para as 4 horas da tarde. Mas o fato é que o Hugo Motta quer alinhar a expectativa em relação a esse projeto de lei. Como você lembrou, estava tramitando em regime de urgência aqui na Câmara, foi enviado pelo governo nos mesmos moldes praticamente ali da PEC, que já foi discutida, que também trata sobre o fim da escala 6x1, mas esse PL, como estava em urgência, passou a trancar a pauta de votações do plenário desde o dia 30 de maio, ou seja, na prática, os deputados não conseguem votar nenhum outro tipo de projeto de lei, porque esse está na frente, né? Estava com a urgência constitucional. O Hugo Motta, na semana passada, até tentou negociar ali com as lideranças do governo a retirada, não foi atendido. E aí, qual foi a manobra dele? Colocar, anunciar, né, designar o deputado Léo Prats, que foi o mesmo relator da PEC, que já passou aqui na Câmara, para ser o relator também desse projeto de lei, determinando ali que ele apresentasse praticamente o mesmo conteúdo da PEC, ou seja, o texto que a gente já conhece, né? Os parlamentares também já estão carecas de saber, que trata sobre o fim da escala 6x1, colocando uma escala 5x2, reduzindo jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, tudo aquilo naquele período de transição em 14 meses. Com isso, o governo perde a oportunidade de discutir no projeto de lei que ele enviou os casos específicos, né? As especificidades de cada categoria, que era a intenção desse projeto de lei posteriormente. A PEC iria trazer regras gerais e o PL discutir casos específicos de cada setor e de cada categoria. Com a manobra de Hugo Motta, basicamente o governo se viu ali de mãos atadas, né, em relação a esse projeto, que seria a mesma coisa do que já foi aprovado aqui pela PEC, pelos próprios deputados. Então, eles estão sinalizando essa possibilidade de retirar a urgência, com isso destrava a pauta, que era o objetivo principal de Hugo Motta. Ele quer tocar outros assuntos, tem MEI na sua lista, né, tem questões relacionadas à misoginia, então ele quer tocar a pauta, precisava destravar, foi a forma que ele encontrou, colocando Léo Prats como relator, apresentando o mesmo texto. A gente está esperando a reunião de líderes, ela vai ser importante no dia de hoje para dizer qual vai ser o rumo dessa proposta a partir de agora. Volto com vocês. Carol Rosito, muito obrigado pelas suas informações ao vivo de Brasília. Pedro Venceslau é quem vem para cá, aqui na tela. Pedro, a gente sabe o quanto toda essa discussão da escala 6x1 se tornou um ativo importante para o governo, mas para conseguir ter um pouquinho mais de controle, digamos assim, do ritmo da pauta, acabou sendo necessário essa medida de tirar a urgência do projeto de lei. Exatamente, porque a urgência levaria a pressão para o Senado para Davi Alcolumbre. Porque esse projeto em caráter de urgência que está na Câmara dos Deputados, era visto no Palácio do Planalto como uma espécie de plano B, porque havia um temor que o projeto do fim da escala 6x1, ao chegar no Senado, ficasse ali represado ou fosse levado num ritmo que não é aquele célere que o governo gostaria. E, de fato, é isso que o governo percebeu que está acontecendo. Aquele projeto das horas trabalhadas, que é do senador Rogério Marinho, assim que bateu no Senado, foi imediatamente enviado para a Comissão de Constituição e Justiça.
O que ainda não aconteceu com o projeto do governo, com a PEC, que foi aprovada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que não é do governo, mas com apoio do governo e patrocinada pelo deputado Hugo Mota. O governo tem pressa, daqui a pouco chega o recesso parlamentar, aí não se vota mais nada e vem o período eleitoral. O mundo ideal para o presidente Lula é que os eleitores pudessem usufruir dessa folga antes de ir às urnas no dia 5 de outubro. E para isso acontecer, seria preciso que o projeto andasse de forma muito mais rápida no Senado Federal. E mais do que isso, era necessário que houvesse uma espécie de blindagem ao projeto original que veio da Câmara, sem que fossem incluídos ali penduricalhos ou mudanças que levassem de volta o projeto para a Câmara dos Deputados. Aí, esse ciclo levaria ao fim da escala 6x1 para uma outra etapa, para um outro momento que não seria alinhado com o calendário e com a agenda eleitoral. E ainda sobre esse tema, no Senado Federal há um impasse sobre quem vai ser o relator da PEC do projeto do governo no Senado. O governo, o Palácio do Planalto, gostaria de Camilo Santana, que é o ex-governador do Ceará, mas o Davi Alcolumbre sinalizou que prefere Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, seu aliado. Muito bem, muito obrigada, Pedro Venceslau, pelas informações. Você volta daqui a pouquinho com a gente.